Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação na palavra dele e venha abrir o nosso entendimento para a gente saber, ter consciência do que nós devemos e o que nós não devemos fazer, o que nós devemos semear e o que nós não devemos semear. Porque a vida, a nossa vida, a sua, a minha, a nossa vida, não depende de sorte, de azar, ou maldição que alguém joga, praga, nada disso. A nossa vida depende da nossa cabeça, da cabeça de cada um. E é isso que aborrece o diabo. O diabo odeia quando a gente pensa os pensamentos de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são os pensamentos de vida. São pensamentos de eternidade, de vida eterna. Veja só, quando nós temos falado de Abraão, quando Deus chamou Abraão, a decisão de obedecer foi de Abraão. Deus lhe deu coragem para obedecer. Deus lhe deu a fé para obedecer e coragem para seguir em frente. Mas a decisão era de Abraão. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio para todos nós, inclusive para os anjos. Inclusive para os anjos. Então, quando o diabo, que não era diabo, era um anjo, era o principal anjo, o assessor direto de Deus, digamos assim, quando ele resolveu tomar posse do trono de Deus, foi uma decisão pessoal dele, mas ele escolheu essa decisão por livre e espontânea vontade, se tornou o diabo e foi expulso de lá, veio para a terra e sugeriu a mesma rebeldia para a Eva, e Eva e Adão caíram e nós temos uma humanidade corrupta, uma humanidade podre, uma humanidade injusta. Nós temos um mundo mau, perverso, satânico. Nós vivemos nesse mundo. O mal está à nossa porta. Todo o tempo. Quando a gente se levanta, o mal já está de pé. Então, amiga e amigo, cabe a cada um de nós fazer a sua própria escolha. Veja só que maravilha. Vale a pena você ler para entender isso que está escrito. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, é isso que ele está falando, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, tem que negar a si próprio. Essa é a realidade. Você quer seguir Jesus, você quer ser abençoado, você quer seguir a trilha da vitória, da conquista, da eternidade. Então, você tem que renunciar a si mesmo, a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então, quando ele fala renuncie-se a si mesmo, quem quiser me seguir, quer dizer, você tem que renunciar à sua vontade para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, você tem que fazer a vontade dele. Ele é o que é o Senhor. Ele é o Supremo Senhor. Então, se você quer usufruir os benefícios das promessas de Deus, não é passo de mágica. Deus não faz mágica. Não.
Deus nos dá o livre arbítrio, deu para você o direito de pensar e de escolher a sua própria vida, com quem você vai casar, com quem você vai negociar. Ele dá o direito, o que você vai comer, o que você vai deixar de comer. Se você escolhe servir a si mesma, pode ter certeza, fazer a sua própria vontade, você pode ter certeza que você vai se arrebentar. E não tem ninguém, não tem oração que vai resolver isso. Essa é a realidade. Não tem oração. Você vai colher aquilo que você plantar. Não tenha dúvida. Todos nós. Abraão colheu, mesmo sendo de Deus, chamado por Deus, ouviu a voz de Deus. Deus o abençoou, mesmo ele sendo um homem de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mesmo sendo o homem ungido de Deus, quando ele fez a má escolha de descer para o Egito, ele se arrebentou. E lá no Egito nasceu a mulher, veio a mulher que gerou outro filho com Abraão, que é Agar. E dor de cabeça se multiplicou. Então Deus mostra, ensina para mim, ensina para você. Quando você lê a história de Abraão, você vê não só a história de Abraão, o povo de Israel. Quando você lê a Bíblia, você fica sabendo do porquê dos fracassos, das desgraças, da miséria, da fome, da morte, da maldade, da perversidade, das injustiças. Você sabe por quê? Porque as pessoas fazem as suas próprias escolhas. Fazem as suas próprias escolhas. Quando você escolhe fazer a sua vontade, você está servindo a quem? A si próprio. Quando eu escolho fazer a minha vontade, eu estou servindo a quem? A mim. Quando eu escolho fazer a vontade de Deus, que eu sei, isso aqui é que é o certo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que é justo, então eu estou servindo a Deus. Das duas, uma. Ou nós servimos a nós mesmos, ou servimos a Deus. Quando nós servimos a nós mesmos, pode ter certeza que vem desgraça pela frente, vem dor de cabeça pela frente. Mas quando nós servimos a Deus, a colheita é maravilhosa. Está escrito isso. Ele diz, está lá escrito, não erreis. Deus fala, não erreis. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha só que bacana, que legal, que história maravilhosa. Quando você abre aqui em Gênesis capítulo 24, olha só, veja só a atitude de Abraão. Um exemplo clássico, perfeito, para ensinar para todas as gerações. Olha só o texto, capítulo 24, leia aí a Bíblia. Gênesis, capítulo 24, diz assim, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Só esse capítulo, só esse versículo. Abraão já era velho, adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Tudo que Abraão queria era um filho, e ele teve esse filho. Aí, no seguinte versículo, no versículo 2 diz assim, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Aí Abraão fez o seu servo fazer um juramento com a mão debaixo da coxa dele. O que Abraão pedia? O que Abraão queria? Ele era abençoado em tudo, riqueza, ele era poderoso, ele era
uma pessoa riquíssima, tinha filhos e etc, etc, etc. Mas Abraão sabia que Isaque não poderia ficar só, ele tinha que se casar. Ele tinha que casar Isaque, mas não poderia deixar Isaque escolher à la vontade a sua mulher, a sua futura esposa. Não. Diz o texto que Abraão enviou o seu servo mais fiel para a casa da sua família, de onde Abraão saíra a primeira vez, lá de Harã. E falou, vai lá buscar uma noiva, uma esposa para o meu filho. Olha só a responsabilidade que Abraão deu ao seu servo mais fiel, mais leal na sua casa. Abraão o tratava como filho herdeiro. Depois veio Isaque, é claro que ele tirou ele de filho de herdeiro. Mas ele era o responsável por tudo na casa de Abraão. E Abraão deu essa missão de buscar uma esposa para o seu filho. Entre a sua família. Ele não deixou o rapaz ir em qualquer lugar buscar uma esposa para o seu filho. Não deixou o seu filho ir buscar a própria esposa. Não, ele mandou o servo. Por que ele não mandou o servo? Por que ele não mandou o filho dele ir para a casa dos pais dele e buscar uma esposa? Com certeza o rapaz iria fazer uma má escolha. Então Abraão deu essa incumbência para o seu servo, para escolher uma mulher que temesse a Deus. Isso mesmo. O mesmo Deus que Abraão temia. E Abraão colocou toda a sua força nesse projeto. E mandou ouro, prata, mandou muita coisa para que essa jovem pudesse vir para ser esposa do seu filho. Então, amiga e amigo, Abraão pensou, ele já era velho, adiantado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Mas faltava uma coisa, uma esposa para o seu filho Isaque. Porque se ele casasse mal, ele sabia que ia ter problemas gravíssimos, como foi o caso de Jacó. Jacó teve problemas gravíssimos, porque não ouviu o conselho do seu pai Isaque. Isso mesmo. Então, amiga e amigo, Deus nos dá o direito de fazer as nossas próprias escolhas. Você colhe hoje o que plantou ontem. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Só depende de mim. Eu não posso ficar esperando por ninguém. Eu não posso contar com ninguém. Eu tenho que contar comigo. Eu tenho que tomar a decisão de fazer a escolha certa, de semear a semente certa. Abraão escolheu a esposa para o seu filho e garantiu a sua descendência, porque Isaque foi abençoado. Isaque foi muito abençoado. Já o seu filho, o filho de Isaque, os dois filhos, Jacó e Esaú, os dois que eram gêmeos, é uma outra história. Jacó não foi assim como Isaque, seu pai. Jacó, ele, quando saiu da sua casa,
Isaac falou para ele: meu filho, cuidado, não tomes nenhuma mulher das cananitas, quer dizer, mulheres que não temam a Deus. Pega uma mulher, ou case com uma mulher da tua família, da nossa família, da família da tua mãe, que tem a mesma fé. Mas Jacó desobedeceu. Ele casou com 4. Nós podemos ver isso nos próximos dias, mas veja que Jacó desobedeceu o pai, fez o que não deveria ter sido feito e acabou gerando 12 tribos rebeldes, 12 tribos de 4 mulheres diferentes. Você pode imaginar como era a casa de Jacó, com filhos de mulheres diferentes. Foi um desastre, e até hoje. Então, amiga e amigo, Abraão, já sendo velho e adiantado em idade, e tinha sido abençoado em tudo, mas faltava-lhe isso, uma esposa para o seu filho. E ele confiou em Deus e deu a missão do servo dele buscar essa esposa. Graças a Deus. Amiga e amigo, eu posso falar isso com você. Eu busquei, nós buscamos, Esté e eu buscamos um esposo para as nossas filhas. E elas se casaram com homens de Deus e nunca nos deram problema. Nunca. Estão aí casados há mais de 30 anos, 30 e poucos anos. Quer dizer, seguindo os nossos passos. Então, isso garante a família, isso garante a fé, a escolha certa dos nossos filhos, que com certeza vão semear essa semente para as outras gerações. Quem quiser ser abençoado, ouçam-nas. Por exemplo, tanto a Cristiane e o Renato, como a Viviane e o Júlio, eles fazem os dois, o casal faz a terapia do amor todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras eles estão passando essas informações, distribuindo graciosamente para as pessoas que querem fazer escolhas certas. Porque eu creio que a maior desgraça do ser humano é um mau casamento. Mas também creio que a maior bênção do ser humano é um bom casamento. Fique com essa ideia. Eu sei que muitas pessoas dizem, bicho, mas eu casei mal, eu fiz a escolha errada, eu sofri, eu fiz isso, aconteceu. Eu sei. Eu sei que muitos tomaram decisões erradas e têm colhido os frutos amargos dessas decisões. Mas ainda há tempo de você reconstruir a sua vida fazendo o que Jesus disse. Jesus disse, se você quer vir após mim, negue a sua vontade. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer vir após mim? Então, deixe de servir a sua vontade, o seu coração, para servir a mim. E eu vou satisfazer os seus desejos. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Mas nós temos que entregar, deixá-lo cuidar de toda a nossa vida. E isso é uma decisão pessoal. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa,
vai achá-la. E isso aí depende de cada um. Não fique esperando, nem culpando a Deus, porque Ele não ouviu a sua oração. Eu sei que o diabo trabalha desgraçando a vida das pessoas, matando, roubando, destruindo. É o que o diabo tem feito nesse mundo. Mas as pessoas que colhem as suas desgraças, as desgraças satânicas, é porque fizeram escolhas erradas. Mas as pessoas que se livram dessas desgraças são aquelas que fizeram as escolhas certas. Que Deus abençoe a você e até amanhã. Aliás, hoje, Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, é a reunião mais importante, eu diria mais importante. A reunião de domingo é extremamente importante, porque você vai ter um encontro com Deus. Mas depois da reunião de domingo, a reunião de quinta-feira é a mais importante, porque no domingo você faz aliança com Deus, na quinta-feira você faz aliança com a pessoa que você vai conviver pelo resto da sua vida. E vai gerar filhos e etc, etc, etc. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.